Glória a Deus. Amém. Meus queridos irmãos, uma boa tarde, graça e paz. Podeis assentar, muito obrigado. Eu gostaria, meus irmãos, nessa tarde tão preciosa que o Senhor nos concede, de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. É uma alegria enorme para mim poder servi-los com a palavra de Deus hoje à tarde. Aqueles que nos acompanham pela internet, da mesma forma, sejam muito bem-vindos. O desejo do meu coração e a minha oração é que o bom Deus, por meio da sua muita misericórdia, possa falar com todos nós. Em nome de Jesus, nesse dia tão especial, nós estamos no domingo de Páscoa, celebramos a ressurreição do Cordeiro de Deus, o nosso Redentor, e a palavra que o Senhor Deus compartilhou ao meu coração é uma palavra de encorajamento, irmãos, é uma palavra em que nós vamos fazer menção, com a ajuda do Senhor, ao triunfo do Calvário, a vitória do nosso Deus naquele instrumento de tortura e dor que em um primeiro momento foi a cruz, mas também de muita glória e de muito louvor, porque foi através da morte vicária de Cristo que nós encontramos vida e vida em abundância, e é por causa do sacrifício dele que hoje nós estamos aqui vivos, gozando de uma paz que excede a todo entendimento. Portanto, que o Senhor possa aplicar a verdade da ressurreição de Cristo ao nosso coração e que nós possamos viver no desfruto diário da verdade preciosa de que o nosso Deus ressuscitou, Ele vive, Ele reina e Ele retornará para nos buscar. Amém? Então, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos assevera da seguinte maneira: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois disso, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo.
cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Que o bom Deus possa propor a sua preciosa palavra ao nosso coração. Nós já recebemos uma palavra de oração do nosso querido seminarista Leandro, mas eu gostaria de orar um pouco mais com vocês, irmãos. Amém? Vamos orar. Meu Deus, nós amamos o Senhor com toda a força do nosso coração. E nesse momento, ó Pai, nós rogamos o Teu favor para que o Senhor nos ensine acerca da preciosa verdade da ressurreição. A ressurreição do Teu Filho, ó Deus, é um dos pontos cardeais da nossa fé. Nós precisamos crer na Tua ressurreição para que todo o edifício da nossa salvação de fato seja verdadeiro para nós. Permita, meu Deus, que essa beleza que reside na Tua vitória se faça real em nosso meio mais uma vez, neste lugar. E que o doce Espírito Santo, por meio da exposição da Tua palavra, nos permita contemplar toda a beleza que há na vitória da cruz. Mas não apenas na vitória da cruz, mas sobretudo na vitória da ressurreição, Senhor. E que esse corpo de glória, que agora manifesta toda a Tua beleza, ó Pai, faça com que nós venhamos a confiar de uma maneira inafastável, de que um dia nós também teremos o nosso próprio corpo de glória que ressuscitará e que suportará, meu Deus, a eternidade na Tua presença. Permita, meu Deus, que essas verdades preciosas sejam colocadas de uma maneira pungente em nosso coração e que nós sejamos fortalecidos por meio delas. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos, ao que parece, o apóstolo Paulo escreveu essa carta tão importante no momento em que ele era pastor na comunidade de Éfeso. Segundo os nossos doutrinadores do Novo Testamento, Paulo permaneceu por pelo menos cerca de 3 anos em Éfeso. Foi a comunidade de fé onde ele mais se demorou. E por ocasião desse tempo em que Paulo servia a igreja de Éfeso e lecionava teologia no seminário que ele próprio havia fundado, uma caravana de irmãos provenientes da cidade de Corinto, daquela igreja recém-plantada, visitaram o apóstolo Paulo em Éfeso, compartilhando alguns dos problemas que aquela comunidade estava enfrentando. E um dos problemas que a igreja de Corinto enfrentava eram dúvidas a respeito da ressurreição de Cristo. Os irmãos, em um primeiro momento, nutriam dúvidas a respeito da verdade da ressurreição do nosso Senhor, assim como eles também nutriam dúvidas a respeito do que aconteceria com aqueles que já haviam morrido e que confiavam em Cristo Jesus. Portanto, nesse capítulo 15, o apóstolo Paulo se debruça sobre uma teologia que é muito preciosa, uma teologia que diz respeito à nossa vida e na qual nós devemos depositar toda a nossa confiança, porque conforme nós acabamos de ler, se nós não acreditarmos com toda a força do nosso coração que o Senhor Jesus ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa esperança. É pelo fato de que Cristo ressuscitou que tudo mais é verdade. Porque se Cristo não ressuscitou, irmãos, Ele também nunca curou, e Ele também nunca salvou, e Ele não tem para onde nos levar. Mas se Cristo ressuscitou e nós acreditamos nessa verdade, também é verdade que Ele tem poder para curar, e para salvar, e para nos conduzir seguros até o céu de glória que nos aguarda. Nós somos o povo mais feliz da terra porque Cristo ressuscitou, porque Ele venceu o nosso maior adversário, a morte.
e nos assegurou com a sua vitória o fato inafastável de que nós também vencemos a morte. Ela não tem mais qualquer poder sobre nós. Aqueles nossos irmãos preciosos que já partiram confiando na vitória do Calvário, quando do retorno glorioso do Senhor Jesus, segundo a palavra, ressuscitarão primeiro. Mas aqueles que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento da igreja, esses não terão que passar pela morte, mas eles terão seus corpos transformados, glorificados, e passarão a habitar na presença do Senhor para todo sempre. Essa é a razão da nossa esperança, e por isso nós somos o povo mais feliz da terra. E aprove ao apóstolo Paulo, nesse capítulo 15 de 1 aos Coríntios, nos lembrar essa verdade preciosa, de modo que no verso 1 ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Nós encontramos algumas verdades que são muito preciosas, sobretudo para nós, nos dias atuais, nesses dois versos iniciais do capítulo 15. Percebam, o apóstolo Paulo estava tentando sanar algumas dúvidas que atrapalhavam o caminhar da igreja de Corinto, e ele começa a sanar essas dúvidas levantando um ponto que é muito importante. Ele diz: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. É como se, em outras palavras, ele estivesse dizendo: vocês possuem dúvidas a respeito de uma verdade que já lhes foi ensinada. Vocês já deviam ser crentes maduros com relação a esse ponto que é muito importante. Mas agora eu me apercebo escrevendo uma carta onde eu poderia estar tratando de outros assuntos que apontam para o progresso da fé de vocês, mas no entanto eu tenho que estar trabalhando com vocês um ponto que já deveria ter sido massificado nas mentes e nos corações de vocês. E que ponto seria? A verdade da ressurreição. A verdade da ressurreição, irmãos, é o cerne do evangelho. É por isso que Paulo diz: se eu preciso tirar dúvidas relacionadas à ressurreição, eu tenho que novamente pregar o evangelho para vocês. Eu tenho que trazer à memória de vocês o evangelho que eu já vos anunciei, o qual vocês receberam e no qual vocês devem perseverar. Percebam quais pontos importantes nós temos aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos ouvir o evangelho. Nós precisamos ouvir o evangelho a tempo e fora de tempo, a todo momento, em cada culto, seja em nosso culto de oração às terças-feiras, ou em nossos cultos solenes por ocasião dos domingos que Deus graciosamente tem nos permitido. Nós só temos um único assunto, irmãos, e é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que sara, o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que salva as nossas almas eternas no momento em que nos regenera, mas que também nutre as nossas almas eternas para que nós tenhamos vidas espirituais sadias. E no momento em que recebemos essas verdades, nós não podemos apenas apreendê-las, mas nós devemos viver no desfrute diário delas. Paulo diz: vocês devem perseverar nessas verdades. O evangelho precisa ser diário. Esse alimento espiritual precisa ser contínuo, porque essa é a palavra que nos salva. Paulo diz: é por meio desse evangelho, dessas boas novas, que vocês são salvos. Então, se há dúvidas em verdades que são inegociáveis, irmãos, a pergunta teológica que fica é: será que porventura a salvação? Se alguém perguntasse a você, o que garante a sua vitória final? Por que é que você pode caminhar de cabeça erguida sobre as ruas de Campina Grande? Por que é que você pode afirmar categoricamente que não há inimigo à altura para aqueles que depositam toda a sua confiança na vitória do Calvário? O que você responderia? A igreja de Corinto, ou pelo menos parte dela, não saberia, no momento em que Paulo escrevia essa carta, o que responder.
Isso não pode acontecer, irmãos, porque nós somos o povo mais feliz da terra, porque Cristo ressuscitou. O que prova que tudo aquilo que havia sido dito a respeito dele no Antigo Testamento é real. O que assevera que todos os desdobramentos teológicos que têm a ver com a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição também são reais. Tudo converge para a vitória do Calvário. E é por isso que nós precisamos reter essa verdade da maneira como ela nos é apresentada, sem somar, sem elaborar a respeito. Qual é a fé que salva? É a fé que diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que nesse momento ele se encontra sentado à destra do Pai Todo-Poderoso em um corpo de glória, e que um dia ele voltará para nos buscar. Nós não precisamos nos importar com o que a ciência pensa, nós não precisamos nos preocupar com o que as pessoas que ainda não acreditam nessa verdade pensam. Nós não precisamos nos preocupar com o que o espírito da nossa época assevera a respeito disso que nós estamos pensando aqui. A nossa grande preocupação deve ser: isso é real para mim? Porque se isso for real para você, meu irmão, pouco importa o que as demais pessoas pensam a respeito. Porque elas não possuem um céu de glória para oferecer a você, apenas o Senhor Jesus. E para que você habite com Ele nessa luz inacessível, se faz necessário que você acredite que Ele ressuscitou. Você precisa reter essa palavra, a menos que você tenha crido em vão. É como se Paulo estivesse dizendo: a menos que você tenha se apropriado dessa verdade apenas intelectualmente. E aqui eu gostaria de fazer uma diferenciação que é muito importante. Só há fé salvífica por meio da exposição pública genuína das Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, no momento em que o expositor público das Escrituras propõe o Evangelho, o Espírito Santo de Deus reúne condições de convencer o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Espiritualmente falando, é como se ele transportasse você até o Monte Caveira, e por meio da fé você pudesse contemplar Jesus sangrando naquela rude cruz. E nesse momento, enquanto o Evangelho é pregado, o Espírito Santo, ele te oferece condições de olhar para essa visão que é a mais sublime do universo, e finalmente poder dizer: isso foi feito por mim, eu creio que Ele me substituiu na cruz. Quando isso acontece, então finalmente você é regenerado e salvo. Mas há algumas pessoas que infelizmente só se apropriam dessa verdade intelectualmente. Elas ouvem a respeito dessa verdade e convivem intelectualmente com ela, mas não há regeneração, não há novidade de vida. Mera convicção não vai te ajudar a suportar a eternidade, só regeneração, porque pecado não entra nas bodas do Cordeiro. Você consegue perceber isso? Você precisa ser levado até o Calvário, e aquela visão precisa convencer você no poder do Espírito Santo. Porque se você for convencido meramente intelectualmente, se você apenas aceitar que foi possível que Cristo ressuscitou, sem necessariamente acreditar com toda a força do seu coração que isso é verdade, então você se encontra em terreno perigoso. Porque você precisa ser uma nova criatura. Portanto, Paulo está preocupado com isso, e ele quer que você aprenda a respeito do que é regeneração, porque acreditar na ressurreição está intimamente associado à regeneração. Só pode acreditar que Cristo ressuscitou aquele que foi, no poder do Espírito Santo, feito uma nova criatura. Como é que isso acontece? Paulo diz, verso 3: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Eu amo essa expressão, ela é paulina. Você vai encontrar algumas vezes, sobretudo nas cartas que ele escreve à igreja de Corinto. No texto da ceia, por exemplo, a mesma coisa. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos
entreguei. Ele repete novamente aqui. Antes de tudo, em primeiro lugar, eu vos entreguei o que também recebi. É como que se nas entrelinhas Paulo estivesse dizendo: eu não estou inventando nada aqui. Do jeito que eu recebi, eu estou compartilhando com vocês. E o que seria? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, esses 2 versos, o 3 e o 4, resume aquilo que na teologia nós chamamos de testemunho apostólico. A nossa fé, a fé protestante evangélica, está alicerçada no testemunho apostólico da igreja. E o que é que esse testemunho encerra? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele foi sepultado e que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Os 12 apóstolos de Cristo e todos os demais discípulos que vieram após eles foram levantados pelo Senhor para dar testemunho da sua ressurreição. Vocês percebem como essa verdade é cardeal? Como é que por meio da fé nós nos apropriamos dela? Romanos capítulo 6, Paulo diz: ou porventura ignorais, verso 3 de Romanos 6, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ou seja, Paulo está dizendo que por meio da fé, nós somos unidos a Cristo na sua morte, para que Ele possa morrer em nosso lugar. Mas não apenas isso, para que não reste dúvida de que nós, espiritualmente falando, estamos morrendo com Cristo. Paulo também diz que nós fomos sepultados com Ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo está dizendo em Romanos capítulo 6, do verso 3 ao verso 4, que no momento em que o evangelho é pregado, espiritualmente falando, aquele que crê é unido a Cristo. Ele é unido a Cristo em sua morte, porque ele precisa morrer para a autoridade do pecado. E no momento em que ele morre para a autoridade do pecado, para que não reste nenhuma dúvida, Paulo diz que aquela pessoa foi sepultada com Cristo. Toda a antiga aliança que ela tinha com as obras da carne se desfazem nesse momento. Ele deixa de ser um filho de Adão, ele deixa de ser ligado a Adão. E no momento em que ele ressuscita com Cristo, unido a Ele, visto que nós morremos e somos sepultados, mas nós também ressuscitamos com Ele. No momento em que nós ressuscitamos com Ele, nós somos regenerados para uma nova esfera de relacionamentos. As coisas velhas passaram, e eis que tudo agora se faz novo. Mas para que essa verdade preciosíssima, espiritualmente falando, ocorra, você precisa ser levado por meio da fé até o Calvário, para ver Jesus sangrando na cruz. Essa é a vida eterna. João diz no capítulo 17, e a vida eterna é essa, João 17:3, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. E esse conhecer pressupõe que você subscreve, que você crê, que você ratifica tudo aquilo que é dito a respeito do Senhor Jesus. Portanto, para ser um cristão de fato, e para assegurar uma eternidade ao lado de Cristo, todo o conteúdo das Escrituras precisa ser uma verdade absoluta para você, inclusive a verdade da ressurreição. Uma vez que Paulo diz isso, que Cristo morreu e foi sepultado e ressuscitou, e uma vez que nós acreditamos que tudo isso por meio da fé também aconteceu conosco, porque nós estávamos unidos a Cristo, enquanto tudo isso acontecia com Ele,
Agora Paulo nos dá algumas informações históricas dessa verdade. Ele diz, no verso 5, e ele apareceu a Pedro, e depois ele apareceu aos 12, mas a seguir ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria desses irmãos está vivo até agora, alguns outros já morreram. Depois disso ele foi visto por Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, ele também foi visto por mim, como por um nascido fora do tempo. Por que o apóstolo Paulo está preocupado em mencionar tantas pessoas preciosas? Porque ele quer que nós compreendamos, irmãos, que há muitas testemunhas que dão provas inegociáveis, inafastáveis, de que de fato o Senhor Jesus ressuscitou. Porque em último caso, essa é a grande responsabilidade de um apóstolo, dar provas de que Jesus ressuscitou. Mas sabe qual é, na minha maneira de ver, a maior verdade por trás de tudo isso? É o fato de que, à exceção de João, todos esses apóstolos aqui, inclusive Paulo, o último a ser chamado, todos eles morreram por isso. E ninguém está disposto a morrer por uma mentira. Ninguém está disposto a morrer por algo de que duvida. Mas você estará disposto a morrer por algo que lhe custará, de fato, a sua vida. Esses homens doaram a sua própria vida para que ficasse claro que Cristo morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Irmãos, ele ressuscitou, e Paulo diz, foi pelo fato dele ter ressuscitado que eu, o menor de todos os apóstolos, verso 9, que mesmo não sou digno de ser chamado um apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, eu sim, Paulo, pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo está dizendo na mesma verdade de que Cristo ressuscitou, com o mesmo fôlego. Eu sou o que sou, porque Ele ressuscitou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes, por causa dessa verdade, eu trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está nos dizendo que aquilo que o nutria, aquilo que o alimentava, aquilo que dava razão de ser a sua vida, o que lhe dava esperança, era o fato de que para ele era uma verdade inegociável. O quê? O fato de que Cristo ressuscitou. É por meio dessa verdade que eu sou o que sou, é por meio dessa verdade que eu trabalhei, é por meio dessa verdade que eu me esforcei, é por meio dessa verdade que eu doei os melhores anos da minha vida. Olhe para o apóstolo Paulo e você verá um homem que gastou cada dia precioso da sua vida para provar que Jesus ressuscitou. Como isso não pode ser verdade? Seria um escândalo se caso não fosse. Olhe para a sua própria vida. Enquanto eu olho para a minha. Nós só estamos aqui, irmãos, porque Ele ressuscitou. Retirem isso de nós. O que é que sobrará, irmãos? Nada. Precisa ser verdade. Portanto, Paulo diz no verso 11, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Esse é um ponto inafastável. Cristo ressuscitou e nós somos o povo mais feliz da terra. E então ele gasta um tempo precioso elaborando um pouco acerca de quais consequências teológicas ocorreriam se caso o Senhor não tivesse ressuscitado. Então, ao que parece, Paulo trata acerca de algumas dúvidas que eram muito comuns naquela época. Ele diz assim, ora, verso 12, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos?
Paulo está dizendo que desde quando a igreja fora fundada por Cristo, por ocasião do Pentecostes, todos os grandes homens de Deus sempre asseveraram a verdade da ressurreição. Paulo diz: é corrente, é notório, é fato. Todos os pregadores genuínos falam a respeito da beleza e da verdade da ressurreição de Cristo. Como é que agora estão surgindo alguns no meio de vocês afirmando que não há ressurreição de mortos? Então Paulo diz no verso 3, ora, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, verso 14, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Por quê? Verso 15, porque se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas de Deus. Porque nós, e eu me incluo nessa lista, temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual, segundo esses pregadores atuais, à época que Paulo escreveu essa carta, Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Por que é que Paulo elabora dessa maneira? Ele começa no verso 13, se não há ressurreição de mortos, ou seja, se aqueles que morreram em Cristo não possuem a verdade da ressurreição assegurada, significa dizer que isso ocorre porque Cristo, a princípio, também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o que é que ocorre? O que é que nós vamos fazer com esse texto sagrado, com o Antigo e com o Novo Testamento? Ora, irmãos, em primeiro lugar, desde os profetas do Antigo Testamento até os apóstolos do Novo e os pastores da atualidade, todos esses são falsas testemunhas. Porque todos eles, ao longo de todos esses milênios, estão assegurando que Jesus, no Antigo Testamento, haveria de ressuscitar. E no Novo Testamento, nós asseveramos que Ele o quê? Já ressuscitou. Mas se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, eu tenho algo que vai desapontar profundamente você. E o que seria? É vã a sua fé. Todo o fundamento da nossa sociedade ruiria. Porque a base da nossa sociedade, irmãos, é essa verdade. As nossas leis estão fundamentadas nela. Os nossos usos e costumes, os nossos códigos de ética, os nossos códigos morais, tudo tem como base essa verdade preciosa. E o que mais parte o meu coração nisso tudo? É vã a nossa pregação. Então eu teria gasto todos esses anos da minha vida vivendo uma farsa, irmãos. Eu não suportaria esse choque, esse tremendo desprazer, porque eu não sei fazer nenhuma outra coisa da minha vida. Tudo mais que eu faço é acessório se comparado ao chamado que eu recebi de pregar as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Ainda que hipoteticamente, algum dia, isso jamais acontecerá, um cientista qualquer viesse a provar cientificamente que Jesus não ressuscitou, eu seria o primeiro fanático a dizer: é mentira, eu sei que Ele ressuscitou. Na verdade, há muita gente boa por aí dizendo que isso é engodo, que isso é mito, que isso é falácia, que nós somos retrógrados, reacionários. Não importa, eu fui levado até o Calvário, os meus olhos o viram, eu sei, é real, o meu rei ressuscitou. Os meus olhos o viram, eles o contemplaram. Semelhança de João escrevendo a primeira carta: eu o toquei. Ah, irmãos, é real, é tão real que, conforme diz o apóstolo Paulo,
até tateando, agora nós poderíamos tocá-lo. Sim, é uma verdade inafastável, o nosso Rei ressuscitou, portanto, não é vã a nossa fé, tampouco a nossa pregação, pelo contrário, é preciosa a nossa fé, e é poderosa a nossa pregação, porque naquele domingo bem cedo pela manhã, o nosso Rei, por meio do seu poder extraordinário, ressuscitou. E é por causa disso que Ele um dia também nos ressuscitará. Portanto, irmãos, nós somos o povo mais feliz da terra, porque se antes nós estávamos sem Cristo, Efésios 2:12, se antes nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, no momento em que Cristo ressuscitou dos mortos, nós que estávamos longe, fomos aproximados por meio do seu sangue. Nós que éramos estranhos às alianças da promessa, agora somos um povo que possui a mais fiel e preciosa de todas as promessas, a verdade de que um dia Ele voltará para nos buscar. Nós que vivíamos sem esperança, agora temos a mais sublime de todas elas, a certeza que faz com que nós venhamos a abrir os nossos olhos pela manhã cheios de alegria, porque nós sabemos que a cada nova manhã nós estamos mais próximos do nosso triunfo final. Irmãos, o fato é que nós estamos mais perto da nossa preciosa vitória do que quando no princípio nós cremos. E aqueles irmãos preciosos que morreram acreditando na ressurreição de Cristo estão seguros. Paulo diz no verso 18: e ainda mais, se Cristo não ressuscitou, os que dormiram acreditando nele, pereceram. Mas como nós sabemos que Cristo ressuscitou, irmãos, eles estão seguros. Ao soar da última trombeta, eles haverão de ressuscitar. Receberão um corpo de glória que suportará a eternidade e triunfarão com os eleitos por toda a eternidade. Portanto, nós concordamos com o apóstolo Paulo no verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, se a única verdade que nós temos é a realidade que nós agora conhecemos, meus irmãos, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas pelo fato da nossa esperança em Cristo ser verdadeira aqui e também ser verdadeira no porvir, irmãos, então nós somos os mais felizes de todos os homens. Nós somos os mais felizes. Por quê? Verso 20: porque Cristo ressuscitou. Sim, Cristo ressuscitou. Diga para o seu coração, nesse ponto não pode haver dúvidas. Cristo ressuscitou, Ele é a primícia dos que dormem, Ele é aquele que ressuscitou primeiro, e é por causa disso que os eleitos ressuscitarão depois, porque é verdade que em primeiro lugar o nosso Rei ressuscitou. Porque, verso 21, visto que assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Perceba, se é verdade dizer que no pecado de Adão todos nós pecamos e todos nós morremos, também é verdade dizer que na vitória de Cristo, aqueles que depositarem a sua confiança nele serão vivificados. Uma verdade não pode existir sem a outra. Todos nós morremos em Adão, basta olhar para esse mundo que jaz no maligno e você verá que é verdade. Se essa primeira parte é verdade, também é verdade que aqueles que acreditam em Cristo viverão por toda a eternidade, porque Deus não pode mentir, irmãos. Basta olhar para essa criação e você verá que a ressurreição de Cristo é real. Mas como essa vitória final acontecerá? Como é que os mortos ressuscitarão? Paulo explica no verso 23, ele diz: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo
as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quem primeiro ressuscitou? O Senhor Jesus. Ele vive. Nesse momento ele está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Mas depois dele, segundo 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, quando finalmente a última trombeta soar, aqueles que morreram em Cristo, Paulo diz, as primícias, os primeiros, estes ressuscitarão primeiro. E depois, nós, os que são de Cristo, diz Paulo no verso 23, terão seus corpos glorificados. Então, em primeiro lugar, Cristo ressuscitou. Por ocasião do arrebatamento, quando Ele finalmente voltar para nos buscar, aqueles que morreram confiando nele, ressuscitarão primeiro para receber o seu corpo de glória. E nós, aqueles que estiverem vivos por ocasião do retorno glorioso do Senhor Jesus, estes não terão que passar pela morte, mas eles terão seus corpos glorificados. Meu Deus, vocês conseguem imaginar quão precioso esse momento será? Irmãos, eu gostaria de fazer parte da geração que vai viver esse momento. Como será? Será que vai ser como o Homem de Ferro quando vai receber aquela armadura? Meu Deus, que imaginação, hein? Mas será uma coisa preciosa, não é? Um corpo de glória. Você consegue imaginar olhar para as mãos perfeitas que você terá e para a sua pele perfeita, para o seu organismo perfeito? Você que talvez nesse momento esteja sofrendo de uma doença crônica, talvez você que esteja sofrendo, tentando sair do poço profundo da depressão, da melancolia, da dor. Eu quero dizer para você, meu irmão, que haverá de chegar um dia em que tudo isso não mais existirá. O seu coração vai bater saudável, os seus pulmões da mesma forma, todo o seu organismo funcionando perfeitamente, com cada coisa em seu devido lugar. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. A noite não mais existirá, nós seremos iluminados pela glória dele. E então nós o louvaremos, e terá valido a pena. Então caminhe um pouco mais, meu irmão. Ele ressuscitou, a sua vitória é real, assim como a nossa própria vitória também é real. Nós estamos caminhando a passos largos em direção à nossa amada Jerusalém Celestial. Ela está a cada momento mais próximo de nós do que quando no princípio nós cremos. Creia um pouco mais, caminhe um pouco mais, porque aquele que há de vir, virá, e não tardará. Então Paulo diz, versos 26 e 27, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando finalmente, irmãos, todos aqueles que foram comprados por Cristo na cruz do Calvário tiverem se rendido ao seu senhorio, quando sua obra de redenção finalmente estiver concretizada, então nesse dia finalmente o nosso Rei retornará e tudo se fará novo. Que você possa caminhar durante toda a sua vida com base nessa verdade, que essa seja a razão de toda a sua esperança. A certeza inafastável de que você sabe de onde você saiu, o que foi feito por você e para onde você está indo. Essa verdade fará toda a diferença no dia da adversidade. Ela vai sustentar você, ela vai fortalecer você, ela vai encorajar você. Eu quero fazer aqui 3 aplicações e nós vamos orar. E enquanto eu faço as aplicações, eu gostaria de convidar o nosso grupo de louvor. Nós vamos cantar mais uma canção nesse momento. Primeira verdade, irmãos, nós precisamos ter sempre em mente
o genuíno evangelho do Senhor Jesus. Vocês lembram como Paulo começou o capítulo 15? Ele disse: eu quero lembrar a vocês o evangelho que eu já lhes anunciei, o evangelho que vocês já conhecem. Essa foi a minha missão nessa tarde tão preciosa. Lembrar a vocês uma verdade que vocês já conhecem, ou apresentar para você, quem sabe que me acompanha pela internet, ou que nos visita de uma maneira tão gentil hoje à tarde, essa verdade pela primeira vez. A verdade que Cristo ressuscitou, e que o fato dele ter ressuscitado torna verdadeiro tudo mais que há na sua palavra. Se Jesus ressuscitou, ele tem poder para curar. Se Jesus ressuscitou, ele tem poder para salvar. Se Jesus ressuscitou, ele tem poder para libertar. A sua família precisa de uma renovação, Jesus pode renová-la. Você está enfrentando algum problema com algum filho, com um cônjuge, Jesus possui poder para sanar esse tipo de problema. O que é impossível para você é plenamente possível a Ele. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo é um dos pontos cardeais da nossa fé. Nós precisamos acreditar nela com toda a força do nosso coração, porque senão será vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Agarre-se à certeza de que Jesus ressuscitou. Essa verdade é a verdade que salva a sua vida. E finalmente, em terceiro lugar, se Jesus ressuscitou, Ele também voltará. E Ele está, irmãos, mais perto de nós do que nunca. A cada novo minuto que se passa, nós estamos mais próximos da nossa vitória final. Então caminhe um pouco mais, creia um pouco mais. Jesus haverá de abençoar você. Amém?